focar, que é a troca de informações entre administrações fiscais. Pronto, o critério da residência é um dos fatores de conexão que legitima as pretensões tributárias dos Estados. As jurisdições reclamam as suas legítimas pretensões tributárias com base em fatores de conexão, portanto, com base naquilo que liga um determinado contribuinte ao seu território e à sua jurisdição fiscal, neste caso. Falamos aqui então dos contribuintes fiscalmente residentes num determinado Estado. Temos a chamada tributação universal dos contribuintes considerados residentes num determinado Estado, quer isto dizer que eles são tributados no Estado em que são considerados residentes, mas ainda em todas as jurisdições em que obtenham rendimentos. Isso pode causar, de facto, alguns problemas de dupla tributação positiva que têm que ser resolvidos através de convenções para evitar a dupla tributação e ou métodos unilaterais utilizados pelos Estados, pelas legislações fiscais internas ou domésticas, designadamente o crédito de imposto e outros métodos. Portanto, o objeto deste contributo, de facto, é dar enfoque aos argumentos a favor e contra a aplicação do critério da residência. Vou dar mais enfoque aos argumentos a favor, porque, efetivamente, mundialmente, e principalmente aqui na Europa, nos países que nos são próximos, Portugal e nos países vizinhos, combina-se a aplicação do critério da residência com o critério da fonte de obtenção de rendimentos para que não haja conflitos de dupla tributação negativos, ou seja, para que não haja contribuintes não tributados, que se por aí causa designadamente o princípio da igualdade. Portanto, o primeiro argumento a favor da aplicação do critério da residência é a promoção da eficiência económica. Designadamente, os economistas defendem que a tributação pelo Estado da residência é importante e é de fácil aplicação, porque é fácil determinar quem é que vai ser objeto de tributação. Há uma lista, digamos assim, de contribuintes que são residentes no determinado Estado, em virtude da residência fiscal, e, portanto, eles são tributados pelo Estado da sua residência e, simultaneamente, são tributados pelos Estados da fonte de obtenção de rendimentos, que podem ser diferentes do Estado da residência. E, portanto, aparentemente aqui não temos o problema da dificuldade de determinar a residência do contribuinte. Os economistas também associam a tributação pelo Estado da residência a uma eficiência económica. De facto, a decisão de investir não deve ser afetada pelo nível de tributação. Então, aqui há uma eficiência económica, porque o próprio Estado que vai tributar o residente facilmente consegue determinar mais ou menos o nível de receita fiscal, tendo em conta anos anteriores e, claro, que há flutuações. O segundo argumento a favor da aplicação do critério da residência é o efeito da neutralidade na exportação de capitais. A doutrina refere que é possível evitar que as decisões sobre o local de realização dos investimentos sejam afetadas por diferenças de tributação entre os Estados e, portanto, basicamente, a adoção do critério da residência retira incentivos fiscais de outros Estados e, portanto, permite que os próprios contribuintes residentes já saibam as regras da tributação no Estado no qual são residentes. Depois, em terceiro lugar, temos a tributação baseada no princípio da capacidade contributiva, que é muito importante, designadamente na tributação do rendimento. A capacidade contributiva é a força económica, portanto, e num sistema como o português, em que as taxas de IRS, por exemplo, são progressivas, cada um contribui na medida da sua força económica, e, portanto, quanto mais ofere, mais vai ser tributado de acordo com as taxas progressivas previstas no Código de IRS, que advém do artigo 104 da Constituição da República Portuguesa, que diz precisamente que as taxas na tributação do rendimento pessoal devem ser únicas, progressivas e ter em conta as necessidades dos rendimentos normais. Pronto. Esta adoção deste critério da tributação de base mundial, portanto, na questão da residência do contribuinte, assenta precisamente numa equidade vertical, portanto, independentemente do local de origem do rendimento, os contribuintes em circunstâncias semelhantes, ou seja, residentes no mesmo Estado, são tributados de acordo com as mesmas regras. Há aqui depois uma pequena diferença, isto funciona para a tributação do rendimento, mas, no entanto, no caso dos rendimentos de capitais, designadamente dividendos, designadamente marcas, patentes, royalties, é mais difícil, de facto, determinar aqui o país de origem, ou seja, é de todo o interesse que, de facto, seja importante tributar com base, portanto, na residência do contribuinte e não da fonte de obtenção de rendimentos. Depois temos a obtenção de receitas fiscais, um outro argumento a favor. Portanto, basicamente, se o Estado da residência de alguma forma contribui, porque, por exemplo, uma das presunções de residência tem a ver com o facto do contribuinte, é o artigo 16 do Código de IRS português para as pessoas singulares, ter, portanto, um mínimo de permanência
do ano nesse Estado, aqui neste caso em Portugal, ou então uma residência fixa que passa então a presumir essa residência fiscal. E então, de facto, aí o Estado, se contribui de alguma forma para a vida desse contribuinte, é óbvio que tem legitimidade para reclamar as suas pretensões tributárias. Basicamente, imaginem, se a pessoa fosse residente em Portugal e não fosse tributada como residente, obtinha rendimentos de fonte estrangeira, por exemplo, em Espanha, sei lá, pessoas que vivem na fronteira, será muito habitual ser residente fiscal em Portugal e obter rendimentos em Espanha, por exemplo. Se eles não fossem tributados em Portugal que até contribuiu de alguma forma para a sua vida, não ia receber nenhum tipo de tributação e, portanto, isso seria injusto e, portanto, é por isso que a tributação do Estado de residência é feita dessa forma. No caso desse contribuinte, por exemplo, isto não dá o exemplo do IRS, porque é mais simples do que, por exemplo, do IRC. No caso do IRC, a residência é determinada pela sede ou direção efetiva do contribuinte, funciona de forma semelhante. Mas então, falando da pessoa singular, de facto, imaginem, sou residente em Portugal, obtenho rendimentos em Espanha, sou tributada em Portugal por todos os rendimentos que obtenho, não sei se são os obtidos em Espanha, e sou tributada em Espanha pelos rendimentos de fonte espanhola. Aí há uma dupla tributação, mas depois o Estado faz, além de haver convenções de dupla tributação, portanto, que evitam a dupla tributação, faz-se um crédito de imposto e é declarado o imposto pago no estrangeiro, depois, obviamente, já não é repetido, se não é uma dupla tributação, pagava-se imposto duas vezes por mesmo rendimento, e não é assim que funciona. Vantagens, desvantagens, eu vou resumir, portanto, é só a questão da invasão fiscal e a utilização abusiva de convenções de dupla tributação. Portanto, aqui basicamente estaríamos aqui a falar do abuso da utilização de convenções e, portanto, utilizar formas para arranjar maneira de cair em situações de dupla tributação negativa para não serem tributados e, nesse sentido, podem aparecer situações de abuso em que depois funciona a questão do planeamento fiscal, para além daquilo que seria pretendido pelo legislador, em que os contribuintes tentam aproveitar determinadas lacunas legais para não serem tributados ou obterem menos tributação do que aquela que legitimamente seria devida. Há aqui um caso muito interessante, que infelizmente não temos propriamente tempo para analisar, é um acordo do Tribunal Central Administrativo do Sul do processo 400, isto está no nosso artigo 4.255/10, em que se opõe Geraldo Martins SGPS S.A. à Autoridade Tributária Aduaneira Portuguesa. E depois há um recurso para o Tribunal Central Administrativo do Sul, da sentença do Tribunal de Primeira Instância, portanto, do Tribunal Tributário de Lisboa. Aqui estamos a falar da potencial aplicação da norma anti-abuso do artigo 38 da LGT, que visa desconsiderar negócios jurídicos que tenham como intuito fugir à tributação de alguma forma, ou reduzir a tributação de forma ilegítima. Ainda não no campo da ilicitude, não estamos a falar de contratações nem de crimes, estamos a falar na zona cinzenta, em que há um aproveitamento do contribuinte para fugir de alguma forma à tributação, não em parte. Basicamente, isto é um esquema, tem aqui várias nuances, mas eu queria destacar, mesmo no âmbito do direito interno em Portugal, isto é um esquema de transformação, digamos assim, de eventuais juros em dividendos dedutíveis ao resultado fiscal, em que, basicamente, a sociedade-mãe, a Jerónimo Martins SGPS, utilizava, digamos assim, a recheio para um esquema potencialmente abusivo, utilizando como veículo offshore da Madeira. E, portanto, a Zona Franca da Madeira era utilizada, portanto, para celebrar contratos de empréstimo, aqui entre sociedades da mesma mãe, digamos assim, e o fim único desses contratos era, de facto, eliminar a tributação e transformar em dividendos dedutíveis. Também poderia haver um incentivo à saída dos residentes, isto é outra desvantagem, que acabas de terminar, e à descentralização das empresas, desincentivos ao investimento nas jurisdições menos desenvolvidas, desinteresse de investir no exterior, ou então também até a influência do critério da residência das exportações e importações de capitais. Depois, para finalizar, um problema muito grande aqui, uma grande desvantagem da tributação do Estado de residência seria a dificuldade da obtenção de informações, portanto, a troca de informações entre Estados, baseada no artigo 26 da Convenção Modelo da OCDE sobre o rendimento e o capital. Existe também uma norma da OCDE sobre a troca de informações entre administrações fiscais e há vários tipos de trocas de informações, das
formas clássicas, a pedido automático e espontâneo e ainda outras modalidades da própria de informações, inspeções fiscais simultâneas, industrial alargada. Aqui a importância disto é que, de facto, através da colaboração entre administrações fiscais, é possível, de facto, dar a operacionalidade à aplicação dos critérios de conexão, mesmo utilizados em sentido combinado entre eles, e, portanto, a partir daí, o fisco efetivamente consegue uma efetiva obtenção de receitas fiscais e não onera em demasia outros contribuintes em virtude de eventuais contribuintes incumpridores. Com isto terminei a minha apresentação, muito agradeço a atenção que foi dispensada. Muito obrigado. Tem que dar aulas, né? Exatamente. Então, boa viagem até Formidas. Obrigada. Convido aqui o doutor Taha Belacini e online a doutora Fátima Sara Peccato, ambos da Universidade de Rabat e do Instituto Superior de Estruturamento de Pacotes. Título em francês, já vai ler o Taha, bem-vindo, pode falar em francês, embora você tenha falado em português. Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer ao professor Fábio Veia, a professora Catarina Maia, pela coordenação bem sucedida deste evento internacional. Agradeço também à equipa acadêmica do Rio, às colegas do Rio e à equipa da Universidade de Lusófona pelo apoio e pela oportunidade de contribuir para esta iniciativa. Agradeço a todos que colaboraram diretamente para realizar este projeto. Hoje, o nosso tema é sobre a segurança marítima no Corno de África. A segurança marítima é crucial no contexto atual, pois garante a proteção das rotas comerciais mundiais essenciais para a economia e a estabilidade internacionais. Em um debate aberto de alto nível no Conselho da Segurança na última terça-feira, o secretário-geral da ONU destacou as ameaças crescentes como a pirataria, os ataques terroristas no mar, o uso de drones armados e a pesca ilegal comprometem não apenas a liberdade de navegação, mas também a segurança alimentar, mundial e os meios de subsistência de milhões de pessoas, especialmente nos países em desenvolvimento. Incidentes recentes, como os ataques a navios no Mar Vermelho, têm perturbado as cadeias de abastecimento globais, causando atrasos e aumento de custos. Diante desses desafios, várias questões se colocam. Para não atrasar mais, passo a palavra ao meu colega para abordar em francês o futuro de segurança marítima neste contexto geopolítico e geoestratégico complexo. Colega Batem Zara, الباقي a palavra é sua. À vous la parole. Les organisateurs pour m'avoir donné cette occasion, m'ont invité pour participer à cet événement. Tem outra pessoa. On ne peut pas vous écouter. Apesar, vous pouvez présenter?
tirar um tempo que cabo, às vezes atrapalha. Pede para ele tirar o cabo. Zara, on n'écoute rien, il faut tirer les écouteurs, il faut parler directement. Il faut tirer les écouteurs, on n'écoute rien, il faut tirer les écouteurs et on n'écoute rien. Il faudrait tirer les écouteurs parce que c'est là, les écouteurs UPC. D'abord, vous arrivez à m'entendre? Pas qu'un seul. Ça marche? Ça marche bien. D'accord. Pardon. Alors, bonjour tout le monde, je suis Bassy Fatem Saras, spécialisée en gestion des affaires maritimes, et ça fait un grand plaisir d'être parmi vous. Aujourd'hui, on va parler sur l'avenir de la sûreté maritime dans la Corne de l'Afrique. La sûreté maritime s'impose aujourd'hui comme un enjeu stratégique mondial à la croisée des problématiques sécuritaires, économiques et géopolitiques, dans un contexte qui est marqué par l'intensification des flux maritimes, des menaces intentionnelles telles que la piraterie, le terrorisme maritime et le crime organisé transnational qui se multiplient. Alors, ces menaces qualifiées d'asymétriques et de transversales trouvent un terrain particulièrement favorable dans la Corne d'Afrique. La Corne d'Afrique, c'est la région qui relie la mer Rouge à l'océan Indien et qui représente un carrefour vital pour le commerce international, d'où la question qui se pose, comment ces acteurs régionaux ou internationaux peuvent instaurer ou assurer la sûreté maritime durable et efficace face à la montée des menaces hybrides dans cette zone. Alors, on va voir la Corne d'Afrique qui connaît depuis la fin des années 2023 une recrudescence alarmante des menaces maritimes, le retour des actes piraterie illustré par la capture du navire Abdullah Omer 2024, le retour des actes de piraterie s'explique aussi par un ensemble de facteurs, la surpêche illégale, la faiblesse des structures étatiques et surtout le redéploiement des forces navales internationales vers la mer Rouge en réponse aux attaques routières. Alors, ce vide sécuritaire a été évidemment exploité par les pirateries parallèlement, puisqu'ils ont trouvé la route vide. Le terrorisme maritime s'est accentué avec des attaques ciblées contre des navires de commerce en mer Rouge. Et là, je cite l'exemple de la compagnie Maersk à suspendre leurs opérations. Le crime organisé, quant à lui, prospère sur la prospérité des frontières maritimes et la faiblesse des États côtiers, transformant des corridors maritimes comme le Golfe Aden en voie privilégiée pour le trafic d'armes, de drogue et des migrants. Alors ici, on peut dire que pardon, je m'excuse. Alors, comment ça se fait? Ceci qui distingue la situation actuelle, c'est la convergence croissante entre piraterie et criminalité organisée. Ces groupes partagent des logiques de fonctionnement similaires ayant planification stratégique, logistique sophistiquée et réparation des rôles. Leur coopération, bien qu'opportuniste, repose sur des intérêts mutuels similaires. Certains pirates offrent des services logistiques aux trafiquants, tandis que des groupes comme le groupe d'Al-Shabaab imposent des taxes sur les cargaisons illégales transitant dans leur zone d'influence. L'énergie des menaces rend leur identification un peu difficile et complexe. Ils défient les réponses sécuritaires et classiques qui peinent à s'adapter à l'interaction aussi fluide entre idéologie économique et violence armée. Et là, face à cette complexité, les réponses internationales se sont manifestées. Bien sûr, on parle de l'Union européenne avec l'opération d'Atlanta. On maintient sa présence dans la région pour lutter contre la piraterie et sécuriser les navires humanitaires. Cette mission qui a prolongé jusqu'à 2027 intègre désormais la lutte contre la pêche illégale et les trafics illicites. D'autres acteurs comme les forces maritimes Combined Maritime Force mènent les opérations multilatérales de surveillance du pétrole avec la participation des pays comme la Turquie, le Japon et le Pakistan. Aussi, il y a un accord qui a été signé un accord bilatéral entre la Turquie et la Somalie en
en 2024 visant à renforcer les capacités locales à l'échelle continentale. Pour le niveau du Maroc, mon pays, la plateforme de Marrakech, portée par le Maroc et l'ONU, encourage la coopération interafricaine dans la lutte contre le terrorisme maritime. Cependant, malheureusement, ces efforts restent un peu louables, demeurent fragmentés. Le manque de coordination institutionnelle entre l'ensemble, l'absence du cadre juridique harmonisé et les limites des capacités nationales freinent l'efficacité des interventions. Il devient essentiel d'avoir un engagement de l'ensemble des parties prenantes pour assurer une sûreté efficace et durable. Et là, il y a aussi les interventions, les outils et les interventions technologiques qui, on peut dire, qui cherchent à assurer la sécurité, réaliser quelque sorte la sécurité. On peut dire qui jouent un rôle décisif. Les outils de surveillance maritime tels que les radars côtiers, les satellites, les systèmes d'AIS permettant un suivi réel en temps réel des navires. Ils facilitent la détection des comportements suspects. Les drones, les caméras intelligentes et les navires autonomes renforcent les capacités opérationnelles, tout en réduisant les risques humains. Aussi, il y a l'intelligence artificielle et l'analyse prédictive. Révolution, la gestion des données maritimes, elle permettra de détecter les anomalies de navigation, de prédire les menaces et d'optimiser les flux logistiques. De même, les boutiques connectées issues de l'Internet des objets, comme cela développé par Auria Marine, assurent une maintenance préventive et une surveillance constante des paramètres critiques. D'abord, enfin, il y a, comme il est cité, le système LIDAR offrant une cartographie précise, même en conditions de faible visibilité, augmente la sécurité à la manœuvre. Si on parle les limites des acteurs, des outils utilisés, les avancées technologiques, là, on peut dire que malgré ces avancées technologiques, les obstacles subsistent. Hétérogénéité des normes juridiques, manque des systèmes interopérables, fragmentation des efforts internationaux. Il reste impératif de dépasser ces faits structurels pour garantir une sûreté maritime pleine. Et cela implique un peu la création, on parle de la création d'un tribunal, c'est-à-dire un tribunal international des crimes maritimes. Il y a, en parlant de l'harmonisation des législations nationales avec les standards internationaux. J'insiste sur ce point, la mise en place aussi des centres de formation, une formation harmonisée, formation d'équipage, des passagers, etc., quel que soit le type du navire et les mécanismes formels d'échange d'informations entre ces États. Il serait également judicieux de constituer une force navale multinationale permanente dont la fonction principale est d'assurer la sécurité des routes stratégiques. Je parle du transport maritime. On dit que 90% des marchandises transportent par voie maritime. Donc, le transport maritime, c'est l'économie mondiale. On peut dire en conclusion, on peut dire que la sécurité maritime dans la Corne d'Afrique ne peut plus se reposer sur des initiatives temporaires ou distraculées. Elle nécessite une approche intégrée, fondée sur la coopération multilatérale, le renforcement des capacités locales et l'exploitation des innovations technologiques, comme il a déjà cité José Nuno Chavez, le commandant José Nuno Chavez, lors de la conférence de Paris en 2024. Nous ne pouvons avoir de développement économique que si nous avons une sûreté maritime stable. C'est normal. Cette stabilité reste non seulement une condition de la sécurité régionale, mais aussi un pilier de la continuité du commerce mondial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Muito bem, obrigado. Vamos chamar agora as próximas conferencistas, né? Porque nós fazemos sempre assim, um atrás do outro. A professora Catarina Maia vai fazer uma apresentação junto com o Taha.
Os que não estiveram aqui pela manhã, os painéis da manhã, e a professora Catarina é a coordenadora do ICB desde o ano passado. Conhecem? Já sabem. Os que não sabem, ficam sabendo agora. A professora Catarina e o Taha, então a professora Catarina é professora de Direito e Ciência Política aqui da Universidade de Lusófona, e o Taha é estudante de mestrado, licenciatura em Direito e Relações Internacionais da Universidade Mohammed V de Rabat, no Marrocos. É a primeira vez que o Taha vem a Portugal, em primeiro lugar. Então, estamos aqui felizes de tê-lo conosco, porque já faz 4 anos que o Taha participa dos nossos eventos online, e finalmente o consulado português liberou para vir para cá. É muito difícil. Então, nessa vez conseguimos trazê-lo, estamos felizes porque ele está aqui conosco. O tema que os dois escolhemos está escrito em francês, eu vou deixar para o professor fazer a tradução. Posso ser em francês? Les risques environnementaux, un défi stratégique et une menace pour la sécurité internationale, que significa os riscos em relação ao meio ambiente, que representa um desafio estratégico e uma ameaça para a segurança internacional. Junto os meus agradecimentos ao Filipe em relação ao TAA, porque devo dizer que eu tenho grande satisfação que partilhe esta comunicação da Síria, que me desafiou para refletir sobre um tema que tem ganhado crescente relevância no debate global, ou seja, os riscos ambientais como desafios à segurança internacional contemporânea. Vou fazer a apresentação e depois vou deixar a palavra ao meu colega. Desde o final da Guerra Fria, o conceito de segurança sofreu uma transformação profunda. De uma abordagem centrada exclusivamente nas ameaças militares e interestatais, passamos a uma concepção mais ampla que engloba dimensões económicas, sociais, sanitárias e ambientais. Neste contexto, os riscos ambientais deixaram de ser vistos apenas como problemas ecológicos e passaram a ser reconhecidos como ameaças transnacionais reais, capazes de gerar instabilidade política, conflitos armados, fluxos migratórios massivos e tensões geoestratégicas prolongadas. Essa evolução desafia os quadros tradicionais da segurança internacional e nacional, ainda fortemente enquadrado em conceitos como soberania, integridade territorial e defesa contra inimigos identificáveis. Por sua vez, os riscos ambientais derivam da degradação dos ecossistemas e das alterações climáticas, afetando diretamente a vida humana, os recursos naturais, as economias e a própria estabilidade dos Estados. O conceito de segurança internacional, neste contexto, refere-se à capacidade dos atores globais, incluindo Estados e organizações multilaterais, de manter a paz, prevenir conflitos e promover a estabilidade num mundo cada vez mais interdependente. Já a segurança ambiental emerge como uma abordagem integrada que visa não só proteger o meio ambiente, mas também prevenir conflitos e fortalecer a resiliência das sociedades. Historicamente, os debates sobre segurança concentravam-se nos conflitos armados entre Estados. No entanto, desde os anos 1970, houve um despertar para uma dimensão ambiental das ameaças à segurança. E a partir da década de 1990, com o fim da ordem bipolar, surgiram os conceitos de segurança humana e segurança ambiental, que evidenciam a crescente vulnerabilidade das sociedades perante fenómenos globais, omnipresentes e muitas vezes irreversíveis. Assim, a pergunta que nos vai orientar hoje, nesta pequena apresentação, é relativamente complexa. Poderão os riscos ambientais, enquanto ameaças transnacionais, redefinir os modelos clássicos da segurança? E de que forma os Estados e as organizações internacionais podem formular respostas eficazes, coordenadas e sustentáveis a essas novas ameaças complexas? Deixo a palavra ao meu colega para trazer elementos de respostas. Muito obrigada. Obrigada, professora Catarina.
dizer que é sempre uma grande honra fazer parte da Iberújo. Sou aluno do mestrado de Estudos Internacionais e Estratégicos da Segurança, na Faculdade de Ciências Jurídicas, Econômicas e Sociais, SADE, Universidade de Mohamed V de Rabat. Esse mestrado foi criado há 3 anos pelo nosso professor, senhor Mohamed. É uma grande personalidade, expert, sim. É um perito da segurança internacional. É isso. Sobre a nossa comunicação, sobre os riscos ambientais, desafio estratégico e ameaça à segurança internacional, como a professora Catherine Maia disse, este é o fim da Guerra Fria. O conceito de segurança passou por uma transformação profunda. Inicialmente restrito à defesa militar e à proteção da soberania dos Estados. Hoje, ele abrange ameaças mais complexas, interligadas e difusas entre elas. Os riscos ambientais, mudanças climáticas, degradação dos ecossistemas, poluição e catástrofes naturais já não são apenas desafios ecológicos. Eles representam ameaças estratégicas, com consequências diretas sobre a estabilidade interna dos Estados e sobre a ordem internacional. Neste novo cenário, torna-se essencial refletir sobre a seguinte questão: os riscos ambientais podem redefinir os modelos tradicionais da segurança nacional e internacional, e como os Estados e organizações internacionais podem oferecer uma resposta coordenada e eficaz a essas ameaças transnacionais. Historicamente, os modelos clássicos da segurança concentram-se na proteção territorial, na capacidades militares e na lógica da dissuasão. Esses modelos, concebidos em contextos de guerras entre Estados, não foram desenhados para lidar com ameaças ambientais, que são de natureza não militar, transfronteiriça e cumulativa. Diferentemente das ameaças tradicionais, os riscos ambientais, como secas prolongadas, escassez de água, elevação do nível do mar ou degradação da biodiversidade, não reconhecem fronteiras. Seus efeitos podem provocar deslocamentos populacionais em massa, tensões sociais internas, crises alimentares e até conflitos armados entre Estados. O caso das disputas pelo Rio Nilo, por exemplo, entre Egito, Sudão e Etiópia, ou pelos recursos do Rio Mekong no Sudeste Asiático, ilustram muito bem, esse novo tipo de tensão geopolítica. Além disso, a lógica da securitização, conforme analisada por Dario Buzan, pode ser aplicada ao meio ambiente, quando uma ameaça ecológica é percebida como existencial, ela passa a integrar a agenda estratégica da segurança. Nesse sentido, as percepções dos Estados sobre o comportamento ambiental de seus vizinhos, como o descumprimento de compromissos climáticos ou a exploração predatória de recursos, podem gerar desconfiança, tal como ocorre na lógica militar. Diante da insuficiência dos paradigmas clássicos da segurança, emerge a necessidade de um novo modelo, a segurança ambiental. Essa abordagem amplia o conceito de segurança para além do Estado e do campo militar, integrando dimensões sociais, econômicas, ecológicas e humanas. A segurança ambiental
é, antes de tudo, uma abordagem preventiva. Ela visa antecipar os efeitos da degradação ambiental sobre a estabilidade política, a segurança humana e o desenvolvimento. Mas ainda ele se fundamenta no reconhecimento do direito a um ambiente saudável como um direito humano essencial. Sem acesso à água potável, ar limpo, alimentos seguros e clima estável, os direitos fundamentais, como o direito à vida, à saúde e à moradia, tornam-se inviáveis. Esse novo paradigma também implica mudanças práticas, exige que os Estados integrem os riscos ambientais nas suas estratégias da defesa e da segurança. Desenvolvam mecanismos da resiliência e melhorem a cooperação multilateral. Instituições internacionais como a ONU têm um papel crucial na construção de mecanismos de financiamento sustentáveis, no compartilhamento de dados e na coordenação de respostas diante de crises ambientais. Contudo, é necessário manter uma vigilância crítica. A securitização do meio ambiente não deve justificar respostas autoritárias ou militarizadas. A segurança ambiental deve ser guiada por princípios de justiça climática, solidariedade internacional e participação democrática, envolvendo atores estatais e não estatais. Em conclusão, posso dizer que os riscos ambientais não são mais ameaças secundárias, não. Eles representam um dos maiores desafios estratégicos do século XXI. Por isso, repensar a segurança à luz da crise ecológica é uma tarefa urgente e inevitável. É necessário adotar uma visão multidimensional da segurança que valoriza a proteção do ser humano, a sustentabilidade dos ecossistemas e a cooperação internacional. A segurança ambiental não substitui os paradigmas tradicionais, mas os complementa, oferecendo ferramentas para compreender e enfrentar ameaças que afetam simultaneamente sociedades, economias e instituições. Nesse sentido, o futuro da segurança internacional dependerá da nossa capacidade coletiva de proteger a planeta e garantir a dignidade das gerações presentes e futuras. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Tava, pela apresentação e pelo esforço também na área. Estamos aqui muito honrados com a sua dedicação e persistência. E, com certeza, boas políticas, você falar, né, nessa interligação entre Marrocos e Portugal, Brasil, os países, né? Eu sei que você tem um grande sonho profissional trabalhar com os países do mundo. Muito obrigado. Vamos chamar agora já o seguinte, peço para sair, e a professora doutora Ana Almas, que é professora do Teatro do Sol, e doutora no Teatro do Sol. Temos aqui todos os livros, né, na licenciatura, mestrado e graduação, e doutoramento. Elas vão falar sobre o soft development, instrumento de transição para a economia circular europeia, entre a ambição e a realidade. Começa. Eu não tenho privilégio de começar, mas vou depois deixar a palavra. E devo dizer que é um grande prazer estar aqui com a Ana, que efetivamente desenvolveu este tema e que apresentamos hoje, mas a iniciativa é dela. Portanto, é um grande prazer estar aqui convosco para partilhar algumas reflexões sobre o tema que está no centro das transformações jurídicas e ambientais que marcam o século XXI, que é o papel da soft law na transição para uma economia circular no contexto da União Europeia. Vivemos uma era em que os desafios ambientais globais, a escassez de recursos, o colapso climático, falamos um pouco desses temas na apresentação anterior, esses desafios exigem respostas urgentes e estruturais.
A economia circular surge nesse cenário como uma alternativa ao modelo linear tradicional de produção e consumo, propondo uma lógica regenerativa baseada na reutilização, na redução de resíduos e na eficiência sustentável dos recursos. Neste contexto, a União Europeia tem assumido o papel de vanguarda, mobilizando instrumentos jurídicos para fomentar esta transição. Mas uma característica que se destaca neste processo é o uso intensivo de instrumentos de soft law, planos de ação, estratégias, recomendações, que, embora não vinculativos, exercem um impacto significativo nas políticas nacionais, no setor privado e na consciência coletiva dos cidadãos. Uma questão central que se pode aqui colocar é a seguinte: até que ponto essa soft law é suficiente para impulsionar transformações reais? Estará ela à altura das ambições da União Europeia ou será necessário um reforço normativo, uma articulação mais eficaz com instrumentos de hard law? O que se constata é que os resultados ainda são desiguais e muitas vezes lentos. A flexibilidade da soft law é certamente uma virtude, mas também pode ser uma fragilidade quando falta coerência, fiscalização ou compromisso vinculativo, o que vai a seguir ser desenvolvido pela professora Ana Alves. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É com enorme gosto que participo neste encontro, onde abordamos alguns dos desafios no mais presentes do direito internacional contemporâneo e dando continuidade à introdução feita pela professora Catherine, que agradeço. A minha intervenção hoje incide sobre o tema que representa não apenas um desafio jurídico, que é aqui dos objetivos deste encontro, no que diz respeito ao direito internacional, mas também um verdadeiro teste à nossa capacidade coletiva de repensar o desenvolvimento, e que é justamente a transição de uma economia linear para a economia circular no contexto da União Europeia e o papel que a soft law pode desempenhar nessa transição. Como referiu a professora Catherine, a economia circular constitui um novo paradigma de desenvolvimento económico que visa constituir uma alternativa à economia linear de produção, consumo e descarte dos produtos que nós todos consumimos no nosso dia-a-dia. E este modelo linear tem conduzido à exaustão dos recursos naturais e também ao agravamento da crise climática, que foi, aliás, aqui também abordada pelo colega na apresentação anterior. A economia circular assenta essencialmente em conceitos de reutilização de produtos, de reparação, de partilha e também de reciclagem. Portanto, tem como objetivo produzir o mínimo possível de resíduo e incorporar o resíduo dos produtos no novo ciclo de produção quando eles são novamente produzidos. No plano jurídico, a concretização deste paradigma exige mecanismos normativos eficazes e flexíveis simultaneamente, e é neste contexto que a soft law tem assumido particular relevância. Como também referiu a professora Catherine, a natureza não vinculativa da soft law muitas vezes é vista como uma limitação, no entanto pode ser também compreendida como uma oportunidade, porque através da soft law é possível ir criando consensos, ir mudando a mentalidade, ir mudando este paradigma económico e, portanto, permitindo uma transição de alguma forma gradual, e nessa perspectiva a soft law tem constituído, no que diz respeito à economia circular, numa espécie de laboratório de inovação normativo e também político. Apesar da ausência de vinculação, a soft law pode gerar efeitos concretos ao influenciar o comportamento dos Estados, ao moldar futuros instrumentos de hard law, frequentemente utilizada para promover consensos em matérias como esta, que é uma matéria que ainda não atingiu a sua maturidade normativa,
pelo menos uma maturidade suficiente para ser regulada por tratados, por legislações de natureza vinculativa, como é o caso das questões climáticas, da economia circular. A soft law pode influenciar práticas e atuar a priori como base preparatória para a adoção de normas vinculativas. Em Portugal, o recurso a instrumentos de soft law pode ser, por exemplo, identificado na adoção de diretrizes e planos de ação, como aconteceu com o Plano de Ação para a Economia Circular, conhecido pela sigla PAEC, e que, apesar de não estabelecer metas específicas, tem como ambição contribuir para a concretização de objetivos definidos em diferentes planos e estratégias que concorrem para este fim. Embora este tipo de instrumento não seja efetivamente vinculativo por si, a sua influência na adoção de políticas, nomeadamente políticas públicas nacionais e também de quadros regulatórios, é uma realidade. Podíamos aqui falar de alguns exemplos, mas o tempo não nos permite, ficará depois para uma outra oportunidade. Portanto, a questão que aqui se coloca é até que ponto o soft law é suficiente para garantir a transição para uma economia circular. Desde 2011, com o roteiro para uma Europa eficiente em recursos, a União Europeia tem vindo a adotar diversos planos de ações e estratégias, portanto, instrumentos de soft law, como forma de orientar os Estados-membros na adoção de práticas sustentáveis. Exemplos disso são o Plano de Ação para a Economia Circular de 2015, que foi posteriormente reforçado em 2020, também o Green Deal Europeu e a Estratégia de Produtos Sustentáveis de 2022, são alguns dos exemplos paradigmáticos desta abordagem. Contudo, em 2021, o Tribunal de Contas Europeu publicou um relatório especial intitulado A Economia Circular, Transição Lenta nos Estados-membros, apesar da ação da União Europeia, no qual veio apontar fragilidades significativas a estes instrumentos de soft law. Apesar do impulso económico, político, financeiro, os resultados têm sido desiguais no que diz respeito à implementação da economia circular nos países da União Europeia. Portanto, foi apontado neste relatório que a ausência de força vinculativa aliada a problemas de coordenação, avaliação de impacto e fragmentação normativa tenham limitado a eficácia do soft law na transição para a economia circular. Destacando também neste relatório a importância da economia circular como pilar central para a transição sustentável e alinhado com o Pacto Ecológico Europeu, o relatório alerta para a abordagem predominantemente baseada em soft law como um dos seus pontos fracos, portanto, limitando o impacto das políticas, conduzindo a resultados de progressão lenta e desigual. Importa referir também aqui que o direito internacional público em si mesmo é um campo onde o soft law tem vindo a desempenhar um papel cada vez mais importante em áreas como, por exemplo, o ambiente, o comércio, os direitos humanos. Muitos compromissos começam a ser estabelecidos através de instrumentos não vinculativos que depois se transformam em normas convencionais ou costumeiras e, portanto, esta lógica de transição normativa é também observável no contexto da economia circular. Mas há aqui um risco de o da soft law ser usado como instrumento substituto da hard law, perpetuando um estado de insuficiência regulatória e, portanto, a ausência das sanções, de métodos obrigatórios, de mecanismos de responsabilização, torna difícil a harmonização de políticas e o cumprimento de objetivos que são ambiciosos na economia circular, que estamos a falar aqui, de facto, de uma mudança de paradigma económico. Portanto, o desafio da transição para a economia circular não é apenas tecnológico, não é apenas económico, é também jurídico e político. E, como tal, exige regulamentos, exige instrumentos de regulação eficazes, que combinem a flexibilidade, por um lado, da soft law e a obrigatoriedade da hard law. Em última análise, o sucesso da economia circular depende de uma articulação estratégica entre recomendação e obrigação, entre inspiração e normatividade,
Depende de planos ambiciosos, mas também de compromissos regulativos, fiscalizados e sancionados quando necessários. A União Europeia já deu passos importantes nesta direção. Como demonstra, aliás, a Lei Europeia do Clima, que tornou vinculativas metas, antes apenas anunciadas em declarações e estratégias, mas ainda falta uma legislação orgânica, integrada, sobre a economia circular, que ultrapasse esta fragmentação normativa atual. Permitam-me terminar com esta ideia. A soft law não deve ser vista como uma fragilidade normativa, como aliás foi apontado naquele relatório do Tribunal de Contas Europeu, mas como uma ferramenta de transição. Uma ferramenta que, aliada a mecanismos robustos do hard law, pode conduzir a transformações reais, sustentáveis, equitativas, assegurar uma transição eficaz para uma economia verdadeiramente circular, tanto na União Europeia como no cenário internacional. Muito obrigada. Luciana Santos, da Universidade Estadual de Suécia da Bahia. Eu já vou pedir para ele. A doutora Luciana Santos Silva é da Universidade Estadual de Suécia da Bahia do Brasil. Escolheu o tema denominado a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos como fonte do direito do Brasil. Isso é feito porque muitos tribunais brasileiros não têm, pelo que eu visto, né, alguns tribunais brasileiros não aplicam dizer isso, as decisões da Corte, eles dão alguns conflitos técnicos. Eu acho que isso é um tema muito interessante e alerta o público para a apresentação da professora. Querido professor. Muito obrigada, professor Fábio. Eu quero aqui parabenizar todos os organizadores e organizadoras desse evento e faço na pessoa do professor Fábio, agradecer ao professor pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão relevante, da professora Caterine. E nós vamos aqui, como o professor Fábio apresentou, falar da relevância das decisões das cortes internacionais. Já começo aqui comentando o que o professor Fábio trouxe, que essas decisões no Brasil, elas não têm força cogente, ou seja, não têm força obrigatória, mas vem crescendo o uso das decisões da Corte Interamericana para fundamentar decisões judiciais do Brasil, e esse é o objeto da nossa pesquisa, é o objeto do nosso estudo. Nós temos aqui o artigo 54, que é do Estatuto da Corte Permanente de Justiça, que traz que as decisões da Corte, elas só obrigam as partes litigantes. Mas a tendência hoje é que, para muito além das partes litigantes, que essa jurisprudência, vou usar esse termo, embora também o Estatuto da Corte não coloque a jurisprudência como fonte do direito, não vai dar tempo a gente problematizar isso aqui, embora a gente problematize isso no artigo, o uso dessas decisões, ela vem sendo cada vez mais utilizada a partir do controle difuso de convencionalidade. Então, como o professor Fábio aqui trouxe, há uma grande controvérsia no Brasil sobre essas decisões da Corte Interamericana, não as decisões em que o Brasil faz parte, porque aí o Brasil tem a obrigação de cumpri-las, mas as decisões das cortes internacionais, utilizadas como fonte do direito, como fonte de interpretação do Brasil. E aí eu vou citar, professor Fábio, um caso que foi relativamente recente. Enquanto a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos entende que crimes praticados contra a humanidade, mais especificamente pelos estados ditatoriais, eles são imprescritíveis. O Brasil não adotou esse entendimento. O STF recentemente entendeu que a lei de anistia do Brasil, ou seja, a lei pós-democracia, que marcou o fim
da ditadura militar, civil-militar no Brasil, que essa lei ela tinha validade. Então, embora nós citamos e identificamos na nossa pesquisa alguns julgados do Brasil que não referendam, ou seja, não aceitam decisões da Corte Interamericana, o objeto do nosso trabalho é o uso crescente que vem tendo tido no Brasil das decisões da Corte Interamericana. Esse é o objeto da nossa pesquisa. Então, a metodologia, ela partiu da busca de decisões judiciais, sejam individuais ou coletivas, e que aplicaram como fundamento decisões da Corte Interamericana. Então, nós fizemos esse mapeamento. O primeiro ponto que nós identificamos é que a maior parte dessas decisões, como você sabe, brasileiras, que utiliza julgados da Corte Interamericana é na seara criminal. E como que esse tema de pesquisa surgiu para mim? Eu sou professora universitária, também sou advogada, então esse tema tem uma importância prática, que eu vou fazer nas considerações finais referência a essa importância prática, mas o desafio para mim, e a fala do professor Fábio, de abertura remete a isso, que como professora de direitos humanos, de uma disciplina que ela é obrigatória, eu queria chamar a atenção dos meus alunos e das minhas alunas que falar de direitos humanos é falar do nosso cotidiano, é falar de todos os ramos do direito. E no Brasil, a gente tem, vou usar até esse termo, colocar como um preconceito, ou seja, algo negativo de falar que direitos humanos é coisa de bandido, é defender bandido, e a gente precisa superar esse entendimento não apenas na academia, mas também socialmente. Então, embora a maior parte da nossa pesquisa venha identificar que as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, elas vêm sendo usadas majoritariamente na área penal, no direito penal, nós identificamos no corpus da pesquisa a utilização para outros ramos do direito, a exemplo do direito civil, do direito tributário e também do direito do trabalho. Identificamos nessa pesquisa que a resolução do Conselho Nacional de Justiça, resolução 123, foi uma das grandes fomentadoras para que seja utilizada na jurisdição brasileira decisões da Corte Interamericana. Então, quando nós falamos do tema controle de convencionalidade, no Brasil tínhamos a prática de utilizar apenas os artigos das convenções e tratados internacionais. E essa resolução do CNJ, ela chama o judiciário para utilizar não apenas as convenções, mas também a jurisprudência da Corte Interamericana. Então, no corpus da pesquisa, nós identificamos, repito, que majoritariamente tinha sido utilizado na seara penal, mas que isso vem se espraiando da importância de todos os ramos do conhecimento se apropriarem das decisões, tanto do direito civil, tributário, trabalho, que aqui citamos só como exemplo, dentre outros. Destaco aqui alguns julgados da jurisdição brasileira que usaram como fundamento decisões da Corte Interamericana. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, neste ano de 2025, garantiu a um trabalhador férias proporcionais sem que o período aquisitivo fosse completado. E o tribunal decidiu, dizendo que esse direito a férias independe do tipo de rescisão. E foi citado como fundamento o caso de Campos versus Argentina, julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Na seara do direito de família, eu cito também uma decisão importante. Essa decisão foi no ano de 2021, em que foi considerado o trabalho doméstico de cuidado da mulher, portanto, um trabalho não remunerado, que o Brasil tem resistência de reconhecer enquanto trabalho, foi utilizado no cálculo da pensão alimentícia, ou seja, o homem ele pagava um valor maior do que a mulher na pensão alimentícia, porque levou-se em consideração que a criança ficava mais com ela, portanto, esse trabalho não remunerado deveria ser sopesado, aquilatado na figura
prestação da pensão alimentícia. E o fundamento foi o julgamento da Corte Interamericana Aguado Alfaro versus Peru. Um outro julgado que nós destacamos aqui também, para citar a título de exemplo, foi uma ação que corria nos juizados especiais cíveis, portanto, considerado uma causa de menor complexidade no Brasil, que tinha como objeto a cobrança pelo Estado, pelo município, na verdade, da taxa de lixo. E na análise desse caso, foi utilizada a decisão da Corte Interamericana dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil. Então, embora aqui no Brasil ele tenha a obrigação, de acordo com a norma que nós fizemos a leitura aqui, de cumprir, esse julgado ele foi utilizado como uma norma interpretativa que não tinha relação, né, direta com o caso em que o Brasil foi condenado. E mais recentemente, isso foi uma decisão desta semana, não chegou a constar no artigo que nós enviamos, obviamente, porque foi uma decisão bastante recente, que foi a decisão do mandato de segurança 40.254 do Distrito Federal. Nesse mandato de segurança, foi deferida a liminar para que pessoas que sofrem violência de gênero pudessem participar de todas as etapas do processo administrativo. E o fundamento da liminar também foi decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, passando aqui para as considerações finais, nós identificamos na nossa pesquisa que não apenas a seara criminal deve conhecer não só as normas internacionais, mas sobretudo as decisões da Corte, mas todos os ramos do direito hoje exigem que conheçamos essas decisões. O outro ponto também é que todas as decisões em que foram citadas a jurisprudência da Corte Interamericana fazem referência à resolução do CNJ. Portanto, essa resolução ela acaba catalisando a força e a consolidação dos direitos internacionais no âmbito interno. O outro ponto também que destacamos é que tanto a resolução como os julgados que nós analisamos referendam a posição da Corte Interamericana que o controle de convencionalidade ela deve ser feito de ofício por magistrados e magistradas. Então, isso mostra o fortalecimento da cultura de direitos humanos no Brasil, mostra também que, embora a resolução ela seja direcionada a magistrados e magistradas, nós sabemos que toda sentença ela tem que ter correlação com o pedido. Então, embora o controle de convencionalidade ele deva ser feito de ofício, cabe a nós, e esse é o ponto que eu falei que eu ia voltar, da importância de advogados e advogadas também utilizarem as suas petições iniciais nos seus pedidos as decisões, obviamente, como for cabível, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu tenho feito isso na minha prática da advocacia, porque, embora a gente tenha uma resolução, nem todo juiz ou juíza faz esse controle de convencionalidade de ofício. Então, para encerrar, eu queria mais uma vez aqui agradecer, professor Fábio, essa oportunidade, parabenizar esse evento. No início eu não falei, mas queria agradecer também a professora Camila, que é responsável para que eu esteja aqui hoje. E saio daqui, né, rica pelo aprendizado de estar participando desse evento. Muito obrigada. Luciana pode ficar aqui, porque eu estou falando junto com a nossa colega Giovana Figueiredo Cruz. Vou convidar depois os dois, depois, quando acabar esse, nós vamos mencionar as duas pessoas aqui no palco. Tá? O professor João Preço Xavier é professor de Direitos Humanos e investigador nessa matéria há muitos anos, coordenador da área de Direito, Bioética e Biomedicina do Brasil. E a Giovana é doutoranda em Direito na Universidade de Salamanca, embora ela também foi mestre em Direito aqui pela Universidade de Lusófona. Na época, o professor João foi seu argumente no mestrado. Então, eles têm uma boa relação há tempo já na área. E aproveitar esse evento para escolher um tema que eles escolheram se denominar as mulheres e os direitos humanos do Brasil.
e na União Europeia. É um tema muito interessante. O João aqui é defensor das direitos das mulheres, como as mulheres são maiorias, ele sempre está em vantagem. Muito obrigado, professor Fábio Veiga. Os meus parabéns a si e à professora Catarina Maia e também aqui à Universidade Lusófona, neste caso a Faculdade de Direito e Ciência Política, em que nos encontramos nesta sala magna, aos meus colegas de painel e a todos os auditores e auditoras aqui. Os meus parabéns à doutora Giovana pela excelente defesa de mestrado aqui nesta universidade, que tive a oportunidade de efetivamente de ouvir, e pela carreira que está a fazer também com a minha recomendação no doutorado na Universidade de Salamanca. Ora bem, sem mais, e porque estamos mesmo justos de tempo, exatamente porque este tema é muito importante e deve ser mais para fazer do que para falar, eu vou assumir as responsabilidades de fazer esta comunicação no nome dos dois, embora tivesse sido um trabalho coletivo feito de propósito aqui para este Congresso Internacional, em que temos imensa honra de participar neste painel, sobretudo de direito internacional e instituições, que a mim particularmente também como advogado europeu muito me diz. E então, sem mais, as mulheres e os direitos humanos no Brasil e na União Europeia. Desde a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pressupõe-se institucionalmente que todos os indivíduos devem ser tratados igualmente perante a lei e perante a sociedade. Naturalmente que é institucionalmente e em termos de marco legal. Desde que nascemos foi sempre assim, não tinha outra razão de ser. Várias leis sobre os direitos das mulheres, crianças, adolescentes e idosos nos mostram que a igualdade precisa de um reconhecimento para ser aplicada e para ser praticada. As leis sobre os direitos humanos das mulheres são resultado da busca do tratamento igualitário e pelo respeito das decisões, acordos, relatórios, movimentos ativistas existentes em todo o mundo que revelam que esta luta pelo reconhecimento das mulheres é constante e permanente. O facto conhecido é que a participação da mulher na sociedade atual é resultado de uma trajetória de várias lutas e conquistas ao longo dos anos. Difíceis e penosas. E algumas tardias, infelizmente, pelo menos por parte de toda a sociedade. E com muita coragem de todos e todas, naturalmente. O que temos aqui hoje ainda é que é necessário um grande caminho que ainda tem que ser percorrido. Objetivamente, já andámos muito. O século XXI melhorou um bocadinho face ao século XX. Estamos muito atrasados sobre aquilo que é a igualdade efetiva. Devemos atingir que é natural. Não tem como ser diferente. Essa busca pela igualdade preconceitos, descrenças que ainda hoje existem e que refletem a discriminação da mulher pelo simples facto de o ser. Pelo simples facto de ser mulher. No presente trabalho, quisemos e queremos demonstrar que essa busca pelos direitos igualitários se desenvolveu ao longo da história, trazendo as diferentes perspectivas jurídicas, quer através do direito brasileiro, quer através do direito da União Europeia, onde a participação da mulher na sociedade atual reflete uma trajetória de grandes conquistas, quer no mundo ibero-americano, quer naturalmente nesta parte do velho continente. Ora bem, mulheres como Angela Merkel, Margaret Thatcher, são exemplos de nomes que podem ser citados hoje como mulheres fortes e com muita resiliência souberam lidar com o universo machista dos homens e permanecer fortes, logrando a diferença na história política das mulheres, nomeadamente aqui na ONU. Vemos assim que mesmo com a criação de diversos organismos, instituições e tratados, ainda hoje a discriminação em relação ao tratamento das mulheres persiste. Nas instituições de ensino superior não é diferente. Com a discriminação no acesso ao poder, com a discriminação no acesso às carreiras, com a discriminação do pagamento mensal das horas de professores e professoras, até nesta própria instituição, à qual eu também pertenço de uma certa maneira. Portanto, em busca pela igualdade dos direitos das mulheres, procuramos lutar uma luta antiga. Não é uma luta de agora, é uma luta de sempre. Com batalhas diárias, mas a guerra ainda não está ganha. Vimos há muito tempo que as mulheres anseiam ter direitos garantidos e respeitados e o merecem, para além de estar constitucionalmente e internacionalmente
reconhecidos e respaldados, e todos os tratados assinados, pelo menos entre Portugal e o Brasil, quer internacionalmente, quer nas suas constituições, na Constituição da República Portuguesa, quer na Constituição Federal do Brasil. Portanto, o pensamento de superioridade do homem sobre a mulher ainda traz atualmente muitas consequências negativas que vão além da violência de género e da dificuldade de reconhecimento do mercado de trabalho, a difícil aceitação de mulheres em cargos públicos, políticos e de elevado grau de decisão, em lugares de liderança, ainda são algumas das consequências trazidas. Podemos, portanto, concluir que, independentemente da existência de grandes tratados e leis que defendem a mulher e o ser humano em geral, estes pensamentos e preconceitos devem ser combatidos diariamente para que estas questões sejam desconstruídas e possamos seguir em frente, pois só assim a igualdade de género deixará de ser a posição que hoje se encontra em dispositivos legais para passar a ser uma igualdade de facto, premente e pertencente a uma realidade social que se quer inequivocamente igualitária. A todos e todas, muito obrigado. Obrigado, professor João e professor Luciano. Obrigado pelas exposições. Vamos passar já às seguintes colaboradoras da Universidade de Almas e Marcelo Camargo, do Colégio. Eu queria antes de vocês começarem, que vocês também falar sobre os percursos da nossa carreira acadêmica, se estão no mestrado, se estão no doutorado, o que vocês estão fazendo. Começa então para a Débora, depois vamos terminar sua comunicação com a Bom, a Débora escolheu um tema da Comissão de Vocês estão fazendo a produção, por favor. Então, o meu tema é o tratado sobre a proibição de armas nucleares, a saber se é um ideal normativo. Sou doutora em doutoramento, sim. Doutoranda, ok. Sou doutoranda em Direito Internacional na Universidade de Lyon, em França, e estou a fazer um doutorado sobre a verificação das armas nucleares em Direito Internacional e a criar uma teoria geral sobre a verificação e direito internacional sobre as armas nucleares. Pode começar. Vou começar? Então, normalmente eu devia falar em francês. Só que vou tentar fazer em português. Pode, está praticamente tudo. Você sou português. Sou Mas trabalho com então por isso que você está acostumada mais com o francês. Sim. Mas não faz mal, nós não temos problema. Normalmente costumo falar mais francês. Mas nós aceitamos o esforço. Vou tentar, então. Então, primeiramente, gostaria de agradecer ao Comitê de Organização e os professores Catherine Maia e Fábio Veiga. Antes de falar sobre o desarmamento geral e completo, e mais especificamente sobre o Tratado sobre a Proibição das Armas Nucleares, é importante começar por definir o que é uma arma nuclear. No Direito Internacional Público, ramo do direito de regula das armas de destruição maciça, não existe uma definição oficial e universalmente aceita para as armas nucleares. No entanto, de forma simples, pode-se dizer que uma arma nuclear é aquela que utiliza a energia nuclear, seja por meio de reações de fissão, de fusão ou uma combinação de ambas, fissão e fusão. Ou seja, qualquer arma que liberte energia por meio de reações nucleares pode ser considerada uma arma nuclear. Historicamente, as armas nucleares foram utilizadas apenas uma vez, em agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram 2 bombas nucleares sobre o Japão, a primeira em Hiroshima, no dia 6 de agosto, e a segunda em Nagasaki, no dia 9 de agosto. Esses 2 ataques marcaram o uso real de armas nucleares em tempo de guerra. Com esses acontecimentos, a comunidade internacional entra no que se chama de Era Atômica, um período marcado por um novo paradigma estratégico
no qual alguns Estados detêm literalmente um poder de destruição maciça capaz de comprometer a própria sobrevivência da humanidade. Diante disso, o direito internacional teve de reagir, estabelecendo um quadro jurídico específico. Esse quadro baseia-se principalmente num tratado sobre a não proliferação de armas nucleares, o TNP, assinado em 1968. Este tratado estabelece uma distinção entre os Estados dotados de armas nucleares, ou seja, aqueles que realizarem testes antes de 1967, que seja a China, os Estados Unidos, a Rússia, a França e o Reino Unido, e os Estados que não são dotados de armas nucleares. O TNP impõe várias obrigações. Os Estados dotados comprometem-se a não transferir o controle das armas nucleares a outros Estados. Os Estados não dotados comprometem-se a não procurar ou adquirir as armas nucleares e, em troca, o tratado garante o direito de acesso à energia nuclear para fins civis e pacíficas. Por fim, o artigo 6 do TNP prevê uma obrigação de desarmamento nuclear. Os Estados-partes comprometem-se a negociar de boa fé medidas de desarmamento geral e completo. E desde 1968, nenhum dos 5 Estados oficialmente dotados se desfez de suas armas nucleares. Eles continuam a modernizar seus arsenais, o que gera muito críticas quanto à sua falta de vontade política. É importante lembrar que o direito internacional dos armamentos, um princípio fundamental, protege a soberania dos Estados. Não se pode impor a um Estado uma limitação em seu armamento sem o seu consentimento. Esse princípio foi reafirmado pela Corte Internacional de Justiça em 1986, no caso Atividades Militares e Paramilitares na Nicarágua, onde declarou: não existem em direito internacional outras regras que aquelas que o Estado em questão possa aceitar, retratar ou de outra forma, impondo a limitação do nível de armamento de um Estado soberano. Esse princípio decorre diretamente da lógica voluntarista que estrutura o direito internacional público. Em outras palavras, um Estado permanece livre enquanto não aceitar uma norma jurídica. Essa lógica herdada do caso Brutus, da CPJ de 1927, continua a dominar, ou seja, aquilo que não é explicitamente proibido no direito internacional é permitido. E neste contexto que surge o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares. Em 7 de julho de 2017, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou o Tratado sobre a Proibição das Armas Nucleares, que entrou em vigor em 22 de janeiro de 2021. Este tratado estabelece pela primeira vez uma proibição global das armas nucleares na ordem jurídica internacional. Ele baseia-se numa abordagem ética e humanitária e inscreve-se na continuidade do direito internacional humanitário e dos princípios do direito da paz e da segurança coletiva. Mas num contexto estratégico marcado por tensões presentes entre potências nucleares, podemos realmente afirmar que o TPAN produz efeitos jurídicos concretos sobre o regime aplicado às armas nucleares. Ou seja, o TPAN marca o surgimento de um verdadeiro regime jurídico efetivo, ou trata-se antes de um ideal normativo guiado por aspirações éticas, mas desconectado das realidades do direito internacional público contemporâneo? É essa pergunta que eu tentarei de responder, analisando a natureza jurídica do TPAN, seu alcance normativo e as tensões que ele revela entre as aspirações idealistas do direito internacional e as lógicas de poder das relações internacionais. O TPAN estabelece uma proibição clara e inequívoca, porque proíbe o desenvolvimento das armas nucleares, o feito de possuir uma arma nuclear, a transferência e a
até a ameaça é proibida, o TPAN, o que quer dizer que a dissuasão nuclear tem que ser proibida se um Estado é partido desse tratado. Nesse sentido, vai muito além do TNP de 1968, que se limitava a controlar a proliferação, seja mais proibir completamente a arma nuclear. Trata-se, portanto, de um avanço normativo importante. Mas esse avanço é limitado. De fato, o tratado só vincula os Estados que estão partes dele, que hoje nenhuma potência nuclear, que seja membro do TNP ou não, assinou ou ratificou o TPAN. Pior ainda, esses Estados demonstrem uma posição de rejeição clara e constante, o que pode, numa leitura costumeira, ser interpretado como uma atitude de objetores persistentes à norma. Em outras palavras, o princípio do efeito relativo dos tratados, consagrado na Convenção de Viena de 1964, em seu artigo 34, significa que o TPAN não modifica a ordem nuclear existente. Ele coexiste com ela, mas sendo fiá-la diretamente. Pode-se dizer, portanto, que existem dois sistemas jurídicos nucleares que coexistem sem jamais se encontrar realmente. No entanto, não se deve sugestionar o alcance ideológico e simbólico do TPAN. Este tratado carrega um discurso moral forte, baseado em princípios de dignidade humana e de consciência universal. Percebe-se aqui uma inspiração jus-naturalista muito distante do realismo estratégico. O preâmbulo do TPAN cita, aliás, a cláusula de Martens, bem conhecida do direito internacional humanitário, segundo a qual, mesmo na ausência de uma norma precisa, os povos e os Estados continuam protegidos pelos princípios elementares de humanidade e pelas exigências de consciência pública. Por meio deste texto, uma maioria de Estados não dotados busca contestar a própria legitimidade da dissuasão nuclear e denunciar um sistema baseado numa desigualdade jurídica enraizada. O TPAN torna-se então um instrumento de pressão normativa e ainda não impõe um direito, mas constrói um discurso que pode, com o tempo, influenciar a evolução do direito internacional público. Hoje, dificilmente se pode afirmar que o TPAN constitui um regime jurídico efetivo. Ele não impõe nada às potências nucleares, não altera o equilíbrio estratégico mundial e ainda não gerou costume internacional. Mas isso não significa que ele seja juridicamente inútil. Ele contribui para a construção lenta de uma norma de proibição, como toda norma costumeira. Essa evolução pressupõe duas coisas: uma prática constante e uma aceitação como sentido direito, que se chama penalidade. O TPAN ajuda a estabelecer as bases dessas duplas dinâmicas. Ele atua, portanto, em outro nível, das representações, dos discursos normativos e da transformação progressiva da ordem jurídica internacional. Mas não se pode esquecer que, em caso de norma costumeira que venha a surgir sobre essa proibição das armas nucleares, os Estados dotados tenderão a objetar sistematicamente em suas relações internacionais e diplomáticas, a fim de jamais serem vinculados por essas obrigações negativas. Em conclusão, o TPAN é menos um instrumento operacional do que um símbolo jurídico e político forte. Ele expressa a rejeição coletiva das armas nucleares por parte da maioria dos Estados, mas ainda não consegue mudar as práticas das potências nucleares. Obrigada. Obrigado, Isabel. E os colegas, os franceses, se quiser voltar mais vezes, será bem bem-vindo. A senhora Catarina é a nossa representante do francês. Então, vai trazer toda a qualidade do uso francês para Portugal.
Vamos fazer uma conexão direta. Eu passo aqui a palavra então à doutora Marcela Camargo, da Universidade do Coimbra, e também queria antes de falar do tema que ela escolheu, da diretiva 2024-2026, novo a legitimidade nessa intervenção penal, pergunta, e de falar sobre o tema. O que vocês procuram? Primeiramente, muito prazer. Obrigada, saudações a todos os presentes, saudações a todos os online também. Sou Marcela Camargo, vou fazer uma breve apresentação, que é a primeira vez que muito honrosamente participo, espero não ser a última, já fico aqui ao convite. Sou advogada no Brasil e em Portugal, nomeadamente agora só atuo em Portugal somente na área criminal, sou advogada criminalista, assim como fui no Brasil. Sou diretora da Associação Brasileira dos Advogados em Coimbra, também presidente da Comissão de Direito Penal de Coimbra e coordenadora da Comissão da Casa Brasil Coimbra na luta contra discriminação e igualdade de direitos. Na minha trajetória acadêmica, é um bocadinho peculiar, digamos assim. Eu já tenho um mestrado no Brasil, que eu concluí em 2016, e com esse mestrado me candidatei ao doutoramento. Isso eu digo porque eu atualmente faço mestrado e doutoramento na Universidade de Coimbra concomitantemente, ambos na área de ciência criminal. No mestrado em Coimbra, agora eu estou a terminar escrevendo a minha dissertação, aqui, a minha tese, que, nomeadamente, é esse tema da pesquisa, essa diretiva 1226 de 2024, muito recente, sou orientada pela doutora Anabela Rodrigues, e no doutoramento estou ao caminho aí de escolher agora o meu projeto de tese. Então, estou nesse meio dessa confusão toda profissional e acadêmica, mas é um grande prazer que venho aqui, não enfadá-los, porque sei que sou a última, tentarei não extrapolar, então pode me dar os 2, 3 minutos que eu vou tentar me adequar. E pronto, eu vou fazer um breve contexto dessa diretiva, que, como já falei, é bem recente, é de 2024, vai entrar agora em vigor, porque ela tem um ano para entrar, nomeadamente dia 25 de maio, então estamos à beira disso estar em vigor, mas ela vai fazer o quê? Vai definir sanções para violação de medidas restritivas impostas pela União Europeia. Mas para entendermos o caminho, e a minha pergunta se há legitimidade dessa intervenção penal do legislador europeu com essa diretiva, é preciso que a gente entenda um bocadinho do cenário pela qual ela emergiu. As medidas restritivas, elas constituem um instrumento essencial para a proteção, promoção dos objetivos de uma política externa e de segurança comum da União Europeia, denominadamente chamada de PESC. Dentro dessas medidas restritivas, quais são os objetivos da União Europeia? Isso está previsto no artigo 21 do Tratado da União Europeia. Os objetivos são salvaguardar valores inerentes à União, tais como assegurar a manutenção da paz, a segurança internacionais com apoio à democracia, ao Estado de Direito e aos direitos humanos. Pois bem, essas medidas restritivas, elas variam de inúmeras formas e naturezas. Elas podem se dar como congelamento de ativos, restrições de deslocamento, proibição de viajar, embargos de armas, dentre muitas outras medidas restritivas. Pode-se valer a União Europeia para proteger esses valores fundamentais dos quais eu acabei de mencionar. Ocorre que essas medidas restritivas vieram a ganhar uma maior relevância no atual cenário mundial, qual seja um contexto de guerra que nós vivemos, provocado pela invasão da Ucrânia pela Rússia, gerando graves ameaças à paz e às seguranças internacionais, nomeadamente também no espaço europeu. Ponto em que, para que a União pudesse preservar esses valores impostos com as medidas restritivas, para reforçar e promover a coordenação dos Estados-membros no implemento dessas medidas, foi feito, por exemplo, não sei se vocês sabem, foi feita essa força-tarefa, que se chama Freezing Seas, que é congelar e aprender. E dentro dessa força-tarefa, foi constatado que não apenas o aumento das medidas restritivas veio com esse cenário europeu de guerra, mas também verificou-se que aumentou o nível de contorno ao cumprimento dessas medidas restritivas. Ou seja, não apenas temos hoje mais de 40 regimes de medidas restritivas impostas, mas também temos muitas e inúmeras violações a tais medidas restritivas. Isso começou também a constatar, dentro dessa força-tarefa que eu acabei de mencionar,
dificuldade na responsabilização de pessoas coletivas e pessoas singulares ao descumprimento dessas medidas restritivas. Por quê? Os Estados-membros que compõem o bloco têm um tratamento muito diferenciado entre si no que toca à violação de medida restritiva. Ou seja, em alguns estados, essa conduta ela é considerada uma conduta criminal, ela é sancionada a nível de responsabilização criminal. Em outros estados, ela é a nível criminal e a nível administrativo. E ainda existem estados que ela sequer gera a violação de medida restritiva, sequer gerava uma responsabilização criminal, apenas em nível administrativo. E os que geravam a nível criminal também variavam muito as sanções. Por exemplo, a Alemanha, uma violação de medida restritiva chegava a 12 anos de prisão. Em outros estados, a 2. Então, essa disparidade entre os estados-membros gerou essa dificuldade na responsabilização daqueles que violavam as medidas impostas. Nesse cenário, foi ali proposta pela Comissão da União Europeia, apresentada em 25 de maio, uma proposta para responsabilizar, para harmonizar essa conduta em todos os Estados-membros e prevê-la a nível penal. Diante disso, o Conselho, na decisão 2332 de 2022, 28 de dezembro, o Conselho decidiu que essa conduta, não apenas, isso foi antes da diretiva que ora se encontra em vigor, que vai se encontrar em vigor, mas que já está ocorrendo, que é a diretiva 1226. O Conselho Europeu ele decidiu que essa conduta deveria integrar os domínios comuns de criminalidade, previsto no artigo 83, número 1, do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Esse artigo 83, número 1, vai definir domínios de criminalidade comuns a todos os Estados-membros que todos precisam legislar penalmente sobre eles. Temos aí tráfico de armas, tráfico de seres humanos, crimes cibernéticos, terrorismo, dentre outros. E o Conselho decidiu que a violação de medidas deveria estar dentro desse domínio. Ele ampliou este domínio comum de criminalidade para inserir estas condutas. Diante disso, tivemos 2 minutos. Meu Deus, eu estou na introdução ainda, gente. Então, olha, diante disso a gente teve a diretiva 1226 e a pergunta é, direito penal europeu? Direito penal é. Nós precisamos também observar, o legislador europeu precisa justificar o porquê dessa criminalização, não apenas com argumentos genéricos, como gravidade da conduta ou caráter transfronteiriço, mas qual o bem jurídico que estamos protegendo? Esse bem jurídico é um bem jurídico, nomeadamente uma teoria capitaneada pelo Dr. Figueiredo Dias, é um bem jurídico que precisa de tutela penal. Ou outras áreas do direito, como administrativo, financeiro, civil, poderiam tutelar esse bem jurídico. Porque se nós não cumprirmos os princípios inerentes ao direito penal, tal qual última ratio, o direito penal do bem jurídico, a danosidade da conduta, a subsidiariedade da conduta, a proporcionalidade, nós estaremos diante de um direito penal funcional, sendo usado para as políticas externas que lhe são alheias. Políticas essas alheias à natureza do direito penal. E dentro do direito penal europeu, nós também precisamos sempre estar a par da justificação pela qual o legislador europeu dá para criminalizar uma conduta a nível de todos os Estados-membros. A harmonização das legislações penais dos Estados-membros não são um fim em si mesmo. Não apenas temos que harmonizar as normas, mas qual a finalidade da norma harmonizada? A nível penal. Então, como eu só tenho 2 minutos, pronto, não posso me estender mais, essa é uma pesquisa que eu já estou a fazer na dissertação do mestrado de muitas e muitas páginas, mas agradeço a atenção a todos e muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Espaço da nossa mesa.